Olá! Hoje, mais uma mulher será o nosso tema desse devocional. Hoje nós vamos falar de uma mulher que está descrita lá em 2 Reis, no capítulo 22, a partir do versículo 11. Hoje nós vamos falar da profetisa Uda. Então, contextualizando, essa história está se passando durante o reinado do rei Josias. O rei Josias talvez tenha sido um dos reis mais novos a ocupar o trono de Israel. O rei Josias foi ordenado rei com 8 anos de idade. E o rei Josias foi um dos reis mais tementes ao Senhor. E ele reinou sobre Israel com sabedoria. E o rei Josias, ele se posicionou diante do Senhor. E ele foi um grande homem de Deus em sua liderança. E ele colocou, então, aquele povo para se arrepender, né? E durante esse período, o rei Josias, ele começa a restaurar ali o templo. E ele chama pessoas específicas para esse período. E quando eles estão, então, recolhendo toda a prata do templo ali, uma pessoa acha algo curioso, acha um livro. E era o livro da palavra de Deus. Hoje nós conhecemos como a Bíblia. E esse momento que ele leva o livro, né, da palavra de Deus para o rei Josias lê esse livro e ele fica desesperado. Ele rasga suas vestes em sinal de arrependimento. E ele já espera que vai vir o pior, né? Porque tudo que estava escrito naquele livro, o povo estava fazendo completamente o oposto. E aquela sentença já era certa. O Senhor poderia acabar, sim, com o povo de Israel naquele período, né? E aí, então, ele pede para alguns homens entrarem em contato com uma pessoa para falar de Deus. Eles pedem para que essa pessoa venha falar de Deus. E essa pessoa justamente é uma profetisa, Uda, né? E ela é casada com um homem chamado Salum. E esse homem, ele é responsável pela roupa, né? As vestimentas do rei. As vestimentas, o guarda-roupa do rei. E essa mulher, ela é encontrada, a Bíblia diz, aonde ela mora, né? Que ela diz aqui que ela mora na parte baixa de Jerusalém. Essa mulher, então, ela é encontrada por esses homens, e eles vão especificamente para que ela fale a profecia. E ela vem e traz uma profecia muito severa, né? Uma profecia terrível sobre o povo de Israel. Mas, com um detalhe, que essa profecia não se cumpriria no tempo de Josias, porque ele amou o Senhor. Porque ele se lançou diante do Senhor em arrependimento. Porque ele buscou o Senhor e fez tudo diferente do que os antepassados fizeram. Ele amou o Senhor verdadeiramente. E essa mulher, essa profetisa Uda, ela não é muito falada, né? Então, muitos passam a história do rei Josias batido ali, passando sobre ela, mas eu ouvi falar dela essa semana e eu fui reler essa história, reler esse texto, e realmente eu achei muito relevante a passagem dela ali, né? E ela é procurada exatamente pela profecia. Então, ela é conhecida por ser uma profetisa, né? Ela não era conhecida apenas por ser a esposa digamos que nos nossos tempos hoje, é do figurinista de Deus, né? Do rei, desculpa, né? Então, essa mulher, ela é procurada exatamente pelo ministério profético que estava sobre a vida dela. Naquela época, não era tão comum, né? No livro anterior, que é os livros de Samuel, 1 Samuel, quando Samuel, ele ouve a voz de Deus, claro, né, que existe um tempo muito grande entre um livro e o outro, desses 2 livros, passam-se 3 livros, né? Até 2 Reis, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis. Mas, nesse de 1 Samuel, tem um trecho que fala muito claro assim: naquele tempo, a voz de Deus não era conhecida e as visões eram muito raras. Então, significa que provavelmente isso continuava acontecendo, claro, com um pouco mais de evidência. Deus fala através da vida do Moisés, através da vida do Samuel, de muitas formas, até com Saul, também com Davi, mas existe já uma procura maior sobre Deus nesse período, mas ainda assim não era tão comum, né? Hoje nós temos muitas pessoas se movendo no ministério profético, muitas pessoas sérias se movendo no ministério profético, se movendo no dom profético, que são 2 coisas diferentes, né? O ministério profético e o dom profético. Nós não vamos entrar nesse tempo agora, mas digamos que essa mulher, a Uda, ela estava sob o ministério profético. Ela se movia sobre o ministério profético. Deus falava com ela claramente sobre sentenças e circunstâncias que estavam acontecendo naquele período. E olhando para nós, né, a profetisa Uda, ela teve que ter coragem. Eu acredito que ela teve que ter coragem, porque você trazer uma mensagem dura já é difícil. Mas você trazer, naquela época, ela trazer a mensagem sobre o superior de todo o reinado, sobre o rei, né, era algo muito sério. Então ela não teve medo. Ela falou o que Deus mandou ela falar. E muitas vezes Deus tem levantado mulheres para falar o que Deus quer que ele fale, o que quer que ele fale. Então, se você é uma mulher que entendeu que existe algo que está sobre a sua vida, minha querida, se mova nesse ministério. Se mova naquilo que Deus tem te chamado.
É claro que nós precisamos ter certeza que é Deus falando conosco. Infelizmente, hoje nós temos muitos charlatões, muitas pessoas que acham que Deus falou uma coisa e Deus não falou. Nem tudo que nós queremos falar, que é sinceridade no nosso coração, é o que Deus falou. Não se mova pelos olhos, pelos seus olhos, pelo que os seus olhos veem, pelas suas opiniões, né? A nossa justiça é falha, as nossas opiniões, elas são totalmente vulneráveis, são voláteis. Um dia a gente pode ter uma opinião, amanhã a gente pode ter outra opinião, mas a palavra de Deus, ela é certeira, né? Então, é importante que a gente vá para o secreto, buscar em Deus o que Ele tem para nós, né? Eu estar falando esses vídeos aqui para vocês é porque eu realmente orei e entendi que era da parte de Deus para esse tempo, né? Então, quando eu venho trazer uma palavra aqui, eu venho com muito temor diante do Senhor. Eu venho com um coração muito entregue ao Senhor, porque eu sei que isso vai entrar no seu coração. Então, se eu estou semeando algo no seu coração, eu tenho responsabilidade sobre algumas coisas também. Por isso que eu sempre trago a palavra de Deus comigo. Eu não venho trazer aqui opiniões apenas. Eu tenho muitas opiniões sobre vários temas, sobre temas que estão acontecendo agora, sobre temas femininos, mas eu procuro trazer a palavra de Deus. E essa mulher, a Uda, ela trouxe a palavra de Deus da sua forma mais pura, através de uma profecia, num tempo que quase não se ouvia. E Deus levantou uma mulher num tempo que quase não se ouvia a sua voz. E agora nós temos a oportunidade de falar sobre Deus o tempo todo. Nós temos liberdade, nosso país é um país que tem liberdade para falar de Deus, liberdade para ouvir de Deus, ainda que a gente tenha algumas perseguições, mas não se compara a perseguições cristãs que outros países passam. O Brasil é um país que tem uma liberdade sobre o que ele quer falar para o seu povo. Nós não podemos nos calar. Mas é claro, queridas, orem, jejuem, busquem a Deus, façam propósitos, entenda. Às vezes Deus está te dando sonhos, às vezes Deus está te dando visões dentro da sua congregação, dentro da sua igreja, e que Deus quer que você entregue. Mas antes de você fazer isso, tenha certeza que isso não é uma opinião apenas do seu coração, que não é uma coisa que você ouviu, que você acha que é. Não, vai lá na palavra. Hoje nós ouvimos tantas coisas. É porque tem denominações, é porque as pessoas dão nomes para demônios, dão situações que aconteceram, que demônio X, demônio Y. Não, queridos, venha na palavra de Deus. Está na palavra. Claro que muitas vezes Deus vai te dar um sonho específico, vai até a sua liderança, vai até o seu pastor. Pastor, Deus me deu um sonho, eu entendi que Deus me deu um sonho assim, 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 aconteceu isso, eu queria que você colocasse isso em oração. Não vá falando de qualquer jeito, né? Essa mulher, ela já tinha essa palavra. Né? A palavra diz que quando os homens ali vão atrás dela para buscar uma palavra, ela já vem com essa palavra, ou seja, ela já devia estar orando, Deus já devia estar falando com ela. Então, Deus não vai falar com quem não fala com ele. Se você, minha querida, com todo respeito, não ora, não jejua, não lê a Bíblia, pode ser que algo que você queira falar por aí possa ser algo do seu coração. Então, antes de você correr esse risco de falar coisas que Deus não falou, ore e jejue. E se Deus validar isso no seu coração, fale com a sua liderança, fale com aqueles que estão caminhando com você, não caminhe sozinho. Amém? Então, essa palavra que eu quero dizer para você hoje, que você tenha ousadia, autoridade e entendimento para liberar aquilo que Deus já está te entregando. Amém? Essa palavra que eu estou te entregando hoje, que seja uma palavra de autoridade e ousadia. Deus possa te usar para a comunicação no meio dessa nação, no meio dessa geração, de forma certa e objetiva. Amém? Seja ousado na presença do Senhor. Assim como essa profetisa foi. Seja ousada, mas não deixe de falar com Ele, para que essa ousadia seja validada pelo Espírito Santo e não apenas por uma opinião do seu coração. Amém? Deus abençoe, que o seu dia seja uma bênção, que você seja ousada e usada objetivamente naquilo que o Senhor tem, no alvo que o Senhor quer te lançar. Amém? Deus abençoe, minha querida. Até mais.